Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. E hoje é dia 27 de abril de 2026. Hoje é segunda-feira, dia de live Escola de Discípulos. E é um prazer muito grande estar juntamente com os meus irmãos da Baixada Santista. Baixada Santista, que tem como cidade Santos. Santos, a capital da Baixada Santista. Na verdade, é a maior cidade da Baixada Santista. Mas não é a capital é São Paulo. Então vai, meu boa noite aí para o povão amigo aqui da cidade de Santos, aqui todo o litoral norte e sul, todo o litoral central, todo o litoral aqui da nossa região. Boa noite na paz de Cristo para São Vicente, povão amigo de São Vicente. Boa noite para o povão amigo que está em Praia Grande. Boa noite na paz de Cristo. Boa noite, povão amigo de Cubatão. Boa noite na paz de Jesus. Povão amigo do Guarujá, boa noite na paz de Jesus. Boa noite, povão amigo de Bertioga, cidades maravilhosas aqui da Baixada Santista. Quando eu olho para o litoral sul, eu ainda encontro a cidade de Manguanguá, Itanhaém e Peruíbe. Quando olho para o litoral norte, eu ainda encontro São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Então tá aí, ó, do litoral sul ao litoral norte. Tamo junto, tamo tudo na área aí, né? Ainda tem o Vale do Ribeira, que começa ali na cidade de Tariri, Pedro de Toledo, Miracatu e vai até Cajati, lá divisa com o Paraná, né? E nós temos aí todo o Planalto de São Paulo. Temos a capital, São Paulo, temos Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, cidades aí abençoadas. Temos Santo André também, né? Santo André, Rio Grande da Serra, Rio Grande da Serra também ali. Nós temos várias cidades aí no Planalto Central. Também um abraço para o povo amigo do interior de São Paulo, meu amigo Cosmo, que está lá em São José do Rio Preto. Boa noite. Boa noite a todos os meus irmãos. Que Jesus abençoe vocês poderosamente. Boa noite, pastora Renata. Boa noite na paz do Senhor. O povo hoje está dormindo. O povo está dormindo hoje. Mas nós vamos fazer a live. O quem tiver aqui, né? Já mandei, já avisei todo mundo. Então, amém? Quem lembrar vai estar junto com a gente aí. Hoje nós estamos em Eclesiastes, capítulo 12. Capítulo 12. E nós vamos praticamente, não sei se eu vou conseguir encerrar, né? Nós temos o versículo 13 e o versículo 14 para falar. Eu não sei se eu vou conseguir encerrar tudo hoje, né? Mas vamos tentar aqui adiantar um pouco aqui, né? Eclesiastes 12, versículo 13. Antes de eu falar Eclesiastes 12, 13, deixa eu fazer uma introdução aqui, falando para os irmãos que o capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do versículo 1, ele tem o seguinte tema: preparando-se para a partida. Preparando-se para a partida. Aí nós falamos do primeiro tópico, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Uma descrição real da velhice. Falamos tudo relacionado à velhice aí, do versículo 1 ao versículo 8. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico foi esse aqui, quer ver? Esse aqui. Uma apresentação honesta do pregador. Vai do versículo 9 ao versículo 12.
E hoje é o terceiro tópico, uma retrospectiva necessária, que é o versículo 13. E esse versículo 13 aqui tem 3 pontos a ser destacado. Bem, 3 pontos a ser destacado. Vamos lá. Versículo 13 diz assim o versículo: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Beth. Amém? Meu cabelo tá lindo, pastora Renata. Boa noite, Ana Magalhães, a paz de Jesus. Graças a Deus. Não, tá bom, acabei de pentear o cabelo agora. Boa noite, Adélcio. Paz de Jesus, olha aí, ó. Pastor Renata está preocupada com o meu pelo. Meu pelo tá penteadinho. Acabei de pentear meu cabelo agora. Boa noite, Adélcio. A paz de Cristo. Boa noite, Meire. A paz de Jesus. Então, o versículo 3 aqui tem 3 pontos que nós vamos destacar. O primeiro ponto, que é a primeira verdade a ser destacada, é essa aqui, ó. Temer a Deus é o que de fato importa. Temer a Deus é o que de fato importa. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus. Amém. Ô, Beth, que conversa é essa, Beth? Faltando uma xuxinha, Beth. Tá lindo meu cabelo. Ô, Ana Magalhães. Ai. Cuida do belinho do teu maridinho, Adélcio. Adélcio penteou o cabelo hoje, Adélcio. A Ana diz que eu tô descabelada, Adélcio. Vê se pode, viu? Só porque ela ajeitou o cabelo dela, né? Deu uma ajeitada no belo. Agora fica aí criticando o meu cabelo. Se juntou com a Renata. Ela se junta com a Renata, é isso que dá. Põe a mão ele pra trás. Já coloquei já. Não tá nada aqui. Não. Boa noite, Zana. A paz de Cristo. Aqui, já coloquei. Boa noite, Zana. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, missionário de Leusa, a paz do Senhor Jesus. Tá vendo? É assim, Adeus, é assim. Elas arrumam o cabelo dela lá no cabeleireiro, depois fica aqui enchendo minha paciência. Vamos lá. Ai, vamos pôr tudo isso aqui. Primeiro ponto, temer a Deus é o que de fato importa. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. O temor do Senhor é um tema recorrente em Eclesiastes. O temor de Deus é o reconhecimento do seu poder e justiça imutáveis. Você pode conferir depois no versículo 14 do capítulo 3 de Eclesiastes. Né? A Beth diz que eu estou linda, Renata. Oh, meu Deus do céu, tá vendo? A Beth é a única que reconhece os meus dotes cabelíticos. Vamos lá. O temor de Deus é o reconhecimento de seu poder e justiça imutáveis. O temor de Deus nos livra da impiedade e da auto-retidão. Quando nós tememos ao Senhor, a gente não vive debaixo da impiedade. Não vive sujeito ao pecado. O pecado não vem nos dominar. Por quê? Porque o temor do Senhor nos protege do pecado, né? Nos protege de fazer as coisas erradas, nos protege do orgulho, né? Que é a autorretidão, né? E conduz ao ódio, ao pecado. Então o temor a Deus, ele nos liberta do pecado, nos livra do pecado, nos protege do pecado. Por quê?
Porque ele faz a gente sentir ódio do pecado. Então, o temor a Deus nos afasta do pecado. Ele é muito importante para isso. O temor do Senhor é tanto o princípio como o fim último da sabedoria, né? Nas palavras de Philip Ryken, temer a Deus é honrá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo. Amém? Temer a Deus é honrá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo. Resta claro afirmar, portanto, que temê-lo não é sentir fobia de Deus, não é ter medo de Deus, né? Aquele medo de doentio, não é ter medo de Deus, tá? É respeito, é reverência, amém? É adoração. Concordo com Henry Wismer quando escreve: o medo não santo faz as pessoas fugirem de Deus, enquanto um temor santo coloca-os de joelhos em amorosa sujeição a Deus. Quer dizer, o temor a Deus não é aquele medo horripilante, aquele medo que nos afasta de Deus, não. O temor a Deus é aquele respeito que nós sentimos pelo Senhor, né? E que nos impede de pecar contra Ele. Tá certo? Eclesiastes 12, quanto, pastor? 12, 13, a parte A do versículo. Quando tememos a Deus, não temos medo de nenhuma outra coisa. Porém, quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. Amém? Quer dizer, o temor a Deus faz a gente ter medo de pecar apenas, né? De fazer coisa errada. O temor a Deus nos mantém livres do erro, do pecado, da desobediência. O temor a Deus nos leva ao respeito e à reverência a Ele. O temor a Deus nos leva a honrar o Senhor, a honrar o seu nome, a honrar a sua pessoa. Amém? Então é muito importante o temor a Deus. Isso é fato. Tá bom? Segundo ponto. A obediência é a evidência do temor a Deus. Quer dizer, se você teme a Deus, tá? Você é uma pessoa obediente. Porque o crente obediente tem temor de Deus. Tá? E guarda os seus mandamentos. É a parte do versículo que nós vamos destacar, né? A ordem das duas advertências é importante. Temer e guardar. Nas palavras de Michael Elton, a conduta decorre do culto. O conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. Amém? Então a gente conhece a Deus, a gente vive uma vida de intimidade com Deus e por isso nós obedecemos a Ele. Ao conhecer a Deus, nós desejamos se sujeitar e se submeter à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, a obediência nos leva ao temor, ao respeito, à reverência, à obediência a Deus. Amém? Tá? Então, o conhecimento de Deus conduz à obediência, né? O conhecimento mais íntimo, o conhecimento de andar com Ele, nos leva à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. Vamos lá, terceiro ponto. Nenhum homem está desobrigado desse dever. Amém? Nenhum homem está desobrigado desse dever. Então o versículo 13 diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta. E é um dever para nós, né? É uma ordem. Ó. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Fomos criados para temer a Deus e obedecer aos mandamentos dele, obedecer a sua palavra. Porque isso é o dever de todo homem. Essa advertência se aplica ao homem integral e a todos os homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos. Ninguém está dispensado de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. No cumprimento desse sublime propósito, devemos empregar todo o nosso ser, razão, emoção e vontade. Amém? Aleluia. Então, nós temos que empregar
toda a nossa razão, todo o nosso raciocínio, toda a nossa maneira de pensar. Amém? Aleluia. Empregar no temor a Deus e na obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. Então eu tenho que colocar minha mente a serviço de Deus, colocar minha cabeça a serviço do Senhor, quer dizer, ao temor de Deus, ao respeito a Ele, a reverência a Ele, a minha cabeça tem que estar voltada para Ele, né? E a obediência, minha cabeça tem que estar cheia de palavras que levam à obediência ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então devo empregar toda a minha razão, né? Todo o meu raciocínio, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade de pensar, toda a minha emoção, né? Toda a minha emoção, eu tenho que entregar totalmente, por meio das minhas emoções, o meu caminho para o Senhor, temendo a Ele, reverenciando, respeitando, obedecendo, né? Me envolver com Ele, aleluia, e glória a Deus, de uma maneira emocional também. E também colocar todo empenho à minha vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir a sua palavra e de cumprir os seus ensinamentos. Amém? Vamos lá. Então é isso aí. Esse é o terceiro tópico, uma retrospectiva necessária. 3 pontos aqui. Temer a Deus é o que de fato importa, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a obediência é a evidência do temor a Deus. Quem teme a Deus vive em obediência. Amém? E o terceiro ponto, nenhum homem está desobrigado desse dever. Qual é o dever? Temer a Deus e obedecer a sua palavra. Andar em obediência. Vamos para o quarto e último tópico, que é o versículo 14. Uma advertência final é o tema desse tópico. O versículo 14 diz assim: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Vou repetir, versículo 14 de Eclesiastes 12, o último versículo do capítulo, ou o último versículo do livro todo, né? Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Amém? Vai chegar o dia da prestação de contas. Essa que é a verdade. Este lembrete final traz à baila o recorrente ensino encontrado no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 17. Deixa eu dar uma lida para vocês. Aqui, ó. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Amém? E Deus julgará todos, tanto os bons como os maus. Amém? Não vai passar ninguém a qual Deus não vai julgar. Esse é o 3,17. Mas tem o 11, né? O 11,9. O 11,9 diz assim: jovem, aproveita sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Tá aí. Amém? Mais uma chamada de atenção, né? Eclesiastes 11:9. Vamos lá. Aqui nós vamos trabalhar também com 3 pontos. Primeiro ponto: o juiz é soberano. A parte A de Eclesiastes 12:14. 12:14. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo. Amém? O juiz é soberano, porque Deus vai lhe trazer a juízo todas as obras. Deus julgará o justo e o perverso. Deus nos pedirá contas de todas as coisas. Essa passagem em apreço enfatiza que Deus é o juiz e o que se passa entre os homens não ficará sem julgamento. Já pensou, irmãos?
Deus vai julgar a gente nos mínimos detalhes de tudo que nós fizemos, certo ou errado. Está tudo debaixo dos seus olhos. Ninguém engana o Senhor. O juiz é soberano e o juiz é criterioso. O juiz a tudo sonda e a todos conhece. Ele não julgará seletivamente apenas algumas pessoas, mas todas as obras de todas as pessoas. Amém? Isso está de acordo com o que ensina as Escrituras no Novo Testamento. E aí, eu chamo a pastora Renata para me ajudar. Amém? Pastora Renata, por gentileza, já abra sua Bíblia em Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. 14, 12 de Romanos. Enquanto eu vou para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. 30 a 31 de Atos dos Apóstolos 17. Lê comigo isso aqui? Pode ler. Já achou? Uhum. Pode ler. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vai vir o dia da prestação de conta. Pode ter certeza disso. Pastora Renata, separa aí 2 Coríntios 5, 10. Enquanto eu leio aqui Atos 17, 30 e 31. Tu vai pegar 2 Coríntios 5, 10. Atos 17, 30 a 31 diz assim. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Amém? Vai vir o dia do juízo final. Né? Existe o dia do juízo para os crentes, tá? Que é o tribunal de Cristo, que vai ser depois do arrebatamento. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde nós vamos receber os galardões, né? E os ímpios vão passar pelo juízo final, né? Onde eles vão receber a recompensa da sua impiedade, da vida em pecado. O crente vai receber galardão no tribunal de Cristo, vai receber os presentes que Deus tem preparado para ele, né? E o ímpio vai receber, né, um juízo mais delicado. Por quê? Porque ele vive em pecado, está no pecado, então vai ser julgado pelo pecado que vive. Né? Tá certo? Então tá aí. 2 Coríntios 5,10, pastora. 5,10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Olha aí. Séria? Todo mundo vai ter que passar. Séria. Os crentes pelo tribunal de Cristo e os ímpios pelo juízo final. Amém? Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém? Então o ímpio que não tem o nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo. Amém? O verdadeiro inferno, né? Que é o lago de fogo. Vai ser queimado eternamente. Eternamente vai viver em chamas. Né? O
o destino do ímpio, mas o destino do justo e do crente, amém? Aleluia, é a presença de Deus. Hoje nós pagamos um preço muito sério, né? Nós estamos aí juntamente com o Senhor, obedecendo, fazendo sua vontade, andando em temor. Pagando preço, né, pastor? Isso, mas vai chegar o dia em que Deus vai nos julgar, amém? De uma maneira amorosa e de uma maneira recompensadora, tá? Mas também vai chegar o dia dos desobedientes, daqueles que não quiseram a oferta de Cristo, né? Desprezam, né, pastor? Os que desprezam a oferta de Desprezam Cristo. o evangelho, né? E aí vão ter que Caso. prestar conta, né, pastor Renato? Vão ter que prestar conta. Coisa séria. O juiz, olha lá, o juiz é onisciente, até as que estão escondidas. Cada atitude que você está fazendo, pode ser ela vista ou não vista, um dia você vai ter que prestar conta. O juiz não é apenas soberano, mas também onisciente. Ele tudo conhece, tudo vê e a todo perscruta. Ele julgará no dia do juízo todas as nossas palavras, todas as nossas obras, todas as nossas omissões e também todos os nossos pensamentos e desejos. O tribunal dos homens não tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus tem. Isso porque ele tudo sabe e nada ficará oculto aos seus olhos. Amém? As coisas ocultas que a lei condena e o salmista confessou, não escaparão ao exame de Deus. Amém? E aqui tem 3 textos bíblicos para a gente compartilhar com vocês. Pastor Renata, separa aí o Salmo 90, versículo 8. Enquanto eu pego o Levítico 4,13. 98, acho. É. Vou procurar. Levítico 4,13. Diz assim: pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus. O Senhor fazendo uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão touro novo para oferecerem sacrifício a fim de tirar o pecado e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Isto é, né? A pessoa pode pecar contra a lei de Deus de uma maneira inocente, mas mesmo assim, amém, vai ter que pagar o preço aqui, vai ter que prestar conta desse pecado, né? Salmo 90, versículo 8, pastora. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Nossa, hein? É forte, hein? O que você entendeu aí, pastor? Quer dizer que diante de Deus, o nosso pecado e a nossa iniquidade pode estar no oculto que for, nas profundezas da terra. Diante de Deus, é como uma luz, né? Claro, claro, claro. Ele está vendo tudo. Então não adianta, não tem pra onde fugir. É verdade. Ao 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Amém? Cada um vai receber de Deus o que merece. Né? Então tudo que se faz no oculto também será julgado. E Deus conhece os corações. Não é verdade? Então que a gente tome muito cuidado. Terceiro ponto, o juiz é justo, quer sejam boas, quer sejam más. O juiz soberano e onisciente combina em si mesmo graça e julgamento. Oferece-se a vida de fé
e prega-se a advertência do julgamento, concomitantemente, que os homens se regozijem, mas que também se lembrem dessa advertência e tenham temor. Né? Quer viver a vida aí no prazer? Então, mas lembra também que um dia tu vai ter que prestar conta de tudo isso. Tá? Philip Ryken diz corretamente que um dia Deus revelará cada pecado secreto e cada gentileza anônima. Ele julgará cada ato, bom ou mau, incluindo cada pensamento casual e cada palavra descuidada. Ele trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Amém? Tá? Então tá aí. Faltou ler Mateus 12, 36, pastora. Você lê para nós aí? Qual é? Mateus 12, 36. 12, 36? Enquanto ela procura para ler, eu continuo aqui. A mensagem final de Eclesiastes não é que nada importa, mas tudo importa. O que fizemos, o que fizemos, como o fizemos e por que o fizemos terá relevância eterna. A razão pela qual tudo importa é que tudo no universo está sujeito ao veredito final do Deus que conhece cada segredo. Amém? O livro de Eclesiastes não termina com uma promessa de graça, mas com uma advertência de juízo. Por isso, ele nos aponta para o Evangelho, que proclama que todo aquele que está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, não entra em juízo condenatório. Amém? Se você está em Cristo, você está livre do juízo condenatório. Você vai passar pelo tribunal de Cristo, que é o juízo das recompensas. Amém? Pois nenhuma condenação pesa mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Você pode conferir João capítulo 5, versículo 24, Romanos 8, versículo 1. Né? Achou já, pastora? Achei. Pode ler então. Mateus 12, 36. 12, 36, aqui. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, cada palavra que você falar aí, sem pensar, né? Sem botar um freio, você vai prestar conta dela. Pode ter certeza disso. Né? O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Você pode conferir aí João 1, versículo 14. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Pode conferir 1 Pedro 2, 24. Eu não vou ler porque é muito versículo. Ele foi feito pecado por nós, segundo Coríntios 5, 21. Ele morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15, versículo 3. E ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4, versículo 25. Amém? Temos em Jesus plena redenção. Morremos e ressuscitemos com Ele para uma nova vida. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Você pode conferir Efésios 2, versículo 6. Estamos seguros em seus braços, de onde ninguém pode nos arrancar. Você pode conferir João 10, 28 e 29. Porque Deus nos justificou. Nenhuma acusação contra nós prosperará diante do tribunal de Cristo. Porque foi Jesus que morreu e ressuscitou. Está sentado à direita da majestade e intercede por nós. E ninguém pode nos condenar. Amém? Aleluia. Não encontro maneira melhor de encerrar este comentário de Eclesiastes, senão apelando para as quatro exclamações de Walter Kaiser Jr. Que livro! Que Deus bondoso! Que vida e que plano! Amém? Tá aí, né? Tá aí. As quatro exclamações de Walter Kaiser Jr. E eu vou deixar aqui o último versículo que eu quero compartilhar com vocês, é João 10. João 10,
28 e 29. Diz assim, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Amém? Quando você vem para Jesus, nada pode arrancar você da mão do Senhor. Só você mesmo. Só você pode se sair da presença de Deus. Amém? Aleluia. Mas ninguém pode tirar você da presença de Deus. Mas você pode. Se você não vigiar, se você não se cuidar, se você esmorecer, se você desanimar, se você desistir, amém? Aí você pode sair fora da presença de Deus. Fora isso, ninguém tira você da mão do Senhor. Você pode estar fraquinho, você pode estar passando dias difíceis, você pode estar passando momentos de tribulação, nada disso vai tirar você da presença de Deus. Deus te segura pelos braços, Deus te levanta, amém? E mantém você em pé, porque Ele é Deus e poderoso para fazer muito mais além do que você pede e pensa. Amém? Tá aí, nós estamos encerrando o capítulo 12. Estamos encerrando o livro de Eclesiastes. Amém. Lemos o livro todo, irmãos, olha só. Todo o livro foi lido. Amém? Glória a Deus. Não deixou passar um ponto. Glória a Deus. Quem tem me acompanhado aqui, conseguiu ler todo o capítulo 12, todo o livro de Eclesiastes. Né? Tem uma turminha boa aí que leu comigo aí o livro de Eclesiastes. Amém? Glória a Deus. É um livro muito forte, muito poderoso, que chama a nossa atenção, né? E que nos dá um puxão de orelha tremendo. Vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos se manter fortes e firmes, porque o inimigo vai tentar tirar a gente da presença de Deus. Mas nada vai impedir Deus de agir na nossa vida. Amém? Que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor fale contigo, fale com você de uma maneira toda especial, que você possa entender o que Deus está querendo na sua vida. Amém, pastor Renata? Amém, glória a Deus. Então nós estamos encerrando hoje Glória a Deus. O livro de Eclesiastes. Semana que vem a gente vai entrar com um ensino novo e um jeito novo de ensinar vocês. Né? Eu não vou trazer mais livro, não. Pelo menos por enquanto não. Né? Eu vou trabalhar também com o tema e vou trabalhar de uma maneira mais prática com vocês aqui na escola de discípulos. Tá certo? Amém? Nós vamos tornar vocês mais discípulos do que nunca. Amém? Com os livros de Eclesiastes, esses livros que nós vemos aqui, esses comentários bíblicos, eu já estava formando vocês teólogos. Mas eu quero formar discípulo. Quero levar você ao discipulado. Tá certo? Pastor, ora para esse povo que está aqui, pessoal. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais esta live, Senhor, por este estudo da tua palavra, Pai. Queremos te louvar pela vida do pastor Valmir, Pai querido, pela minha vida, pela vida de cada irmão, Senhor, que tem participado desta live, Pai querido, nesta noite. Pai querido, nos dê uma noite de sono, de paz, de tranquilidade. Nos dê, Deus amado, um resto de noite abençoada, Senhor. Nos guarda, continua nos conduzindo, Senhor, na verdade. Que nós possamos, Senhor Jesus, vigiar, Senhor, o que falamos, o que pensamos e o que agimos, Senhor. Nos cubra com o teu sangue, Pai. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pessoal, foi bom estar com vocês aqui hoje, segunda-feira. Apesar de vieram poucos irmãos hoje aqui na live diretamente, mas muitos vão entrar depois eles participam da live. Né? Mas foi importante você estar junto comigo aqui. Vou colocar essa live lá no YouTube. Quem puder dar lá uma visualização no YouTube para mim lá,
vá lá e nos dê uma visualização, tá bom? Muito bom. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Segunda-feira nós vamos vir com estudo novo, diferente. Amém? Vocês vão ver só como vai ser diferente. Para a glória de Jesus Cristo. Amém.